galerinha! Mais uma vez aqui na aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai ver a acentuação gráfica. Na última aula nós vimos a acentuação tônica, quando uma palavra é oxítona, por ter sua sílaba tônica, ou seja, sua sílaba forte na última sílaba, quando ela é paroxítona, quando a sílaba forte for a penúltima sílaba, e quando ela é proparoxítona, quando a sílaba forte for a antepenúltima. Agora vamos ver como nós podemos acentuar graficamente, ou seja, colocando o acento agudo, o acento circunflexo nas palavras, tá? Então vamos ver aqui a acentuação gráfica, como a regra da língua portuguesa se comporta em relação a isso. Nós temos os monossílabos tônicos. Quando é que eu vou acentuar os monossílabos tônicos? Os monossílabos tônicos são acentuados quando terminados em A, seguido ou não de S, E, seguido ou não de S, e O, seguido ou não de S. Exemplo: já, fé, ó, não é? Então nós temos aí um monossílabo, que é uma palavra constituída por uma única sílaba e tônico, não é? Forte na hora da pronúncia e terminados em A, E O, seguidos ou não de S. Agora vamos ver as oxítonas. Eu irei acentuar todas as palavras oxítonas terminadas em A, seguido ou não de S, E, seguido ou não de S, O, seguido ou não de S, em e ens. Exemplo: cajá, cajás, café, cipó, também, né? E parabéns. Então observem que nós temos aí como exemplo aqui cajá, cajá. O já é a sílaba forte da palavra, então nós temos uma oxítona. E essa oxítona terminada em A, então ela vai receber o acento, que é o acento agudo. Tá certo? Então vamos para a próxima aqui, que é a paroxítona. Quando é que eu vou acentuar as palavras paroxítonas? As palavras paroxítonas serão acentuadas quando terminadas em U, R, I, X, AN, N, PS e de tom crescente, não é? Então é meio compridinho isso aí, né? Então como que funciona? Olha só os exemplos. Vírus. Vírus, eu tenho aí uma paroxítona porque a sílaba forte é o vi e a terminação U. Então observe que eu tenho aqui a terminação U e acrescido do S. O S nesse caso aí não vai interferir na regra da acentuação. Então, vírus é uma palavra que é paroxítona terminada em U, nesse caso seguido de S. Aí nós temos um outro exemplo, for, né? Então é a sílaba forte, nós temos uma paroxítona e terminada em U, então nós vamos acentuar a palavra for. Nós temos a palavra repórter, então é o pó, né? Então nós temos uma paroxítona terminada em R e nós devemos acentuar essa palavra. Nós temos a palavra júri. Ju é a sílaba forte, então é uma paroxítona terminada em I e nós devemos acentuar essa palavra. Nós temos a palavra tórax, então é tó, é paroxítona terminada em X, então nós devemos acentuar a palavra tórax. Nós temos a palavra ímã, então olha só, I é a sílaba tônica e é uma paroxítona terminada em an, nós vamos acentuar. Nós temos a palavra órgão. Então, o O é a sílaba forte, paroxítona terminada em ão, nós também devemos acentuar. A palavra túnel, tu, é a sílaba forte, formando uma paroxítona terminada em L, nós também devemos acentuar. Nós temos bíceps, então, bi é a sílaba mais forte, então formando aí uma paroxítona terminada em PS, nós vamos acentuar. Nós temos a palavra colégio, então a palavra colégio, o lé é a sílaba forte, forma a paroxítona, terminado aí em ditongo crescente, pois o i é uma semivogal, que é mais fraca na hora da pronúncia, o o é vogal, que é mais forte na hora da pronúncia, formando então um ditongo crescente. Correto? Então olha só,
Então, para poder facilitar um pouquinho, eu sei que a regra da paroxítona é a mais extensa, eu vou colocar um macete aqui para vocês não errarem mais, tá certo? Então, olha só, as paroxítonas serão acentuadas em, vamos ver uma frase aqui. Chure, não, lã. O que significa a frase chure, não lã? Significa absolutamente nada, não é? Não existe essa frase. Mas aí nós criamos essa frase para poder memorizar a regra das paroxítonas, tá? Então vamos ver como é que essa frase que nós criamos, que não significa absolutamente nada, ela se comporta diante a regra. Então as paroxítonas serão acentuadas terminadas em X, U, R, I, N, AN, L e AN. Então, olha só, na hora do concurso público, eu me esqueci de um chure, não lã. O que pode acontecer? O que vai acontecer? Eu me esqueci na hora da prova, na hora de concurso público. Eu vou passar mal e vou direto para o posto de saúde, que é o PS, né? Então lá eu vou fazer o quê? Eu vou ver o ditongo crescer. Então está aqui, né, a nossa regrinha das paroxítonas. As paroxítonas serão acentuadas terminadas em terminada em X, terminada em U, terminada em R, terminada em I, terminada em N, terminada em AN, terminada em L, terminada em AN, PS e o ditongo crescente. Essa aí é a nossa regra da paroxítona. Então, continuando, nós vamos ver as proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Árvore, ônibus, psicólogo, psicológico, automático e etc. Tá certo? Agora vamos ver os casos especiais de acentuação. Não é? São aqueles casos que não vão obedecer à regra das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. No caso, por exemplo, dos hiatos. Tá? Todo o I e U que formarem a segunda vogal do hiato serão acentuados. Né? Por exemplo, saúde. Então, eu tenho o A vogal, o U vogal forma um hiato, então o U vai ser acentuado. Eu tenho saída. Então, o A vogal, o I vogal formam um hiato, o I forma a segunda vogal desse hiato, então eu vou acentuar. Então nós temos aí, toda regra tem a sua exceção, tá certo? Então voltando, acentuam-se o I e o U que formarem a segunda vogal do hiato, exceto quando vierem acompanhados de NH. Por exemplo, rainha. Opa, eu tenho o A vogal, o I vogal, o I forma a segunda vogal do hiato, mas vem acompanhado de NH. Se vem acompanhado de NH, eu não vou acentuar. A palavra moinho, mesma coisa. O I que forma a segunda vogal do hiato, ele vem acompanhado de NH, então também não posso acentuar, tá certo? E a regra diz também o seguinte: toda vez que o I e o U formarem a segunda vogal do hiato e vierem formando sílaba com R, L, M, N e Z, eu também não vou acentuar, não é? Por exemplo, nós temos Luiz com S. Luiz, o I formando a vogal com S, então eu vou acentuar porque a regra não me proíbe. Mas Luiz com Z, eu não vou acentuar. Por quê? Porque apesar do I formar a segunda vogal do hiato, ele forma a sílaba também com Z, e a regra diz para eu não acentuar. Ruir, também não vou acentuar porque o I que forma a segunda vogal do hiato também forma a sílaba com R. Ruim, eu não vou acentuar porque o I que forma a segunda vogal do hiato também está formando sílaba com M. E assim sucessivamente. Correto? Então, outro caso especial de acentuação são os ditongos abertos. Oi, ei, né? E el. O el eu vou acentuar sempre. Agora, o oi e o ei, né, vai depender. Se formarem uma paroxítona, eu não vou acentuar. Se não formarem uma paroxítona, eu vou acentuar. Exemplo, herói. Opa, o ditongo aberto, oi, está na oxítona. Então eu vou acentuar, oi. Agora, heróico. Opa, o rói.
então formou uma paroxítona, então eu não posso acentuar, correto? E assim também vale para o E, tá? Europeia, não posso acentuar, porque o pé aí é a sílaba forte que forma uma paroxítona, então nós não devemos acentuar. E por último, nós temos aí o acento diferencial. Na nova regra, né, de acentuação da recente publicação aí das novas diretrizes, eu só vou acentuar, né, utilizar o acento diferencial somente em 2 casos, tá? No verbo por, para eu poder diferenciar da preposição por, tá? Exemplo, por açúcar no café faz mal. Então aí é o verbo por, eu vou acentuar utilizando o acento circunflexo, não é? E a preposição por, que não leva o acento, tá? Por gentileza, saia daqui. Então nesse caso aí não terei o acento. E o último caso, né, da acentuação diferencial é diferenciar, tá? A forma verbal pôde de pode. Como ele pôde fazer isso? Aí eu vou utilizar o acento, tá certo? Olha, você não pode fazer isso, então não tem o acento. Então são essas 2 formas que nós utilizamos aí o acento diferencial. Eu espero ter ajudado nas dúvidas em relação à acentuação gráfica, tá? Dê um okzinho para mim aí e se inscreva no nosso canal do YouTube. Até mais, até a próxima aula.